É essencial, nas investigações modernas da Zona Radal, coletar amostras ao longo de toda a fossa, em diferentes profundidades e em diversos tipos de habitats que existem nesse ambiente extremo. Alguns cientistas e estrategistas já levantam uma hipótese inquietante. A próxima grande disputa global talvez não comece no céu nem em terra, mas a quase 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Durante décadas, acreditamos que a Fossa das Marianas era apenas um enorme vazio escuro no fundo do mar. Um lugar silencioso, morto e sem importância. Mas estávamos completamente enganados. Uma missão recente nas maiores profundezas do planeta trouxe à superfície algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida no oceano. Por muito tempo, ninguém sequer imaginou que o oceano pudesse esconder estruturas tão profundas e complexas. Agora, cientistas começaram a se perguntar: por que isso existe? O que realmente vive ali embaixo? Não se trata apenas da descoberta de um novo peixe ou de uma rocha incomum. O que foi encontrado pode representar uma chave biológica capaz de abrir caminhos para novas formas de energia e para tecnologias médicas revolucionárias. Mas existe um detalhe inquietante. O acesso a esse segredo pode estar ao alcance de apenas algumas nações, e a corrida para explorar e controlar os recursos escondidos nas maiores profundezas da Terra já começou de forma silenciosa. O segredo está no sedimento. Quando pensamos no oceano, imaginamos um mundo azul e vibrante, onde golfinhos saltam sobre as ondas e recifes de coral formam jardins subaquáticos. Porém, essa é apenas a superfície, a fina camada visível de algo muito maior. Se quisermos entender onde a verdadeira história está acontecendo, precisamos descer muito mais fundo. Mas antes de continuarmos essa jornada rumo às profundezas, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Estamos falando do Abismo Challenger, o ponto mais profundo conhecido dos oceanos. Uma verdadeira cicatriz na crosta terrestre que mergulha quase 11 quilômetros em direção ao interior do planeta. Para ter uma ideia dessa escala, imagine pegar o Monte Everest e colocá-lo dentro desse abismo. Mesmo assim, ainda restariam cerca de 1,6 quilômetro de água acima do seu pico. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que esse lugar era praticamente estéril. A região é completamente escura, a temperatura é próxima do congelamento e a pressão ultrapassa 1000 vezes aquela que sentimos na superfície. É uma força tão esmagadora que poderia destruir um corpo humano com facilidade. Mesmo assim, recentemente uma missão científica conhecida como Projeto Mirror decidiu investigar esse ambiente com muito mais atenção. Para isso, enviaram às profundezas um submersível de última geração chamado Fendoze. Não era uma simples expedição de exploração. O submersível foi projetado para trabalhar no fundo do oceano como uma espécie de aspirador gigante. Durante horas, ele permaneceu no fundo da fossa, suportando o peso colossal da água acima dele, enquanto coletava enormes quantidades de sedimento do leito marinho. Quando essas amostras de lama finalmente chegaram aos laboratórios, os cientistas esperavam encontrar apenas rochas, minerais e talvez algumas bactérias comuns. Mas o que apareceu sob os microscópios foi algo completamente diferente. Dentro daquela lama escura, existia um universo escondido. As amostras continham mais de 7.000 tipos diferentes de micro-organismos. E aqui está a parte mais impressionante. 90% deles eram completamente novos para a ciência. Nunca os havíamos visto antes. Foi como descobrir um planeta alienígena aqui mesmo na Terra. Mas não era apenas o fato de eles existirem. Era o que eles estavam fazendo que deixou todos assustados. Esses organismos minúsculos estavam prosperando em condições que deveriam tê-los destruído. Eles consumiam substâncias químicas tóxicas como se fosse café da manhã. Sobreviviam a uma pressão capaz de deformar aço. Acontece que esses micróbios têm um superpoder. Eles possuem um escudo biológico que repara o DNA no instante em que ele é danificado. Pense nisso por um momento. No nosso mundo, dano leva ao envelhecimento e à morte. Lá embaixo, essas criaturas simplesmente se consertam e continuam existindo. Essa descoberta não é apenas um fato interessante para um livro didático. É um projeto de engenharia biológica. Se conseguirmos entender como eles fazem isso, estaremos diante de uma revolução que fará a descoberta da eletricidade parecer pequena. Mas existe um problema. Você não pode simplesmente descer até lá com um balde e recolher esse material.
Esse é, tecnicamente, o ambiente mais difícil do planeta para acessar. Mesmo assim, uma nação já o mapeou melhor do que qualquer outra. Enquanto o resto do mundo estava distraído com a política na superfície, essa missão coletou 15 vezes mais dados do que qualquer tentativa anterior nas profundezas do oceano. Eles não encontraram apenas micróbios. Encontraram o código da imortalidade biológica. E agora que sabemos que isso está lá embaixo, a corrida começou para ver quem conseguirá explorá-lo primeiro. O fundo do oceano não é mais uma região selvagem. É um campo de batalha. E a primeira arma dessa guerra não é uma arma de fogo, mas um microscópio. Mas a biologia é apenas metade da história, porque enterrado ao lado desses micróbios, existe algo que pode transformar a economia global. A corrida do ouro na escuridão. Temos esses supermicróbios que podem mudar a medicina. Isso é enorme, mas as nações normalmente não gastam bilhões de dólares apenas para curar doenças. Elas fazem isso por poder e energia. E bem ao lado dessas maravilhas biológicas, o fundo da Fossa das Marianas está repleto de algo que parece batatas sujas. Eles são chamados de nódulos polimetálicos. Parecem rochas comuns e sem importância, mas se você quebrar uma delas, estará olhando para o futuro da tecnologia. Esses nódulos estão cheios de cobalto, níquel, cobre e manganês. Se você possui um carro elétrico, um smartphone ou um laptop, precisa desses metais. Hoje, extrair esses materiais em terra firme é um pesadelo. É sujo, caro e as minas estão se esgotando. Mas lá embaixo, na escuridão, existem trilhões de dólares em nódulos simplesmente espalhados sobre a lama, esperando para serem coletados. O país que controlar esses campos nas profundezas controlará o mercado global de baterias. E no século XXI, baterias são o novo petróleo. Mas há outro detalhe. Não se trata apenas de baterias. Existe outro recurso lá embaixo chamado gelo de fogo. O nome científico é hidrato de metano. Ele parece uma massa branca congelada, mas se você o trouxer à superfície e aproximar um fósforo, ele pega fogo. É uma fonte de combustível extremamente concentrada. Algumas estimativas dizem que há mais energia presa nesse gelo de fogo do que em todas as reservas de petróleo e gás do planeta somadas. Imagine isso. Uma fonte de energia quase infinita no fundo do oceano. Parece um sonho se tornando realidade, certo? Bem, não exatamente. Tentar extrair esse material é como jogar roleta russa com uma arma carregada. O fundo do mar é instável. Se você começar a perfurar e dragar para capturar o gelo de fogo, pode desencadear enormes deslizamentos submarinos. E esse nem é o pior cenário. Se perturbarmos esses depósitos da maneira errada, poderemos liberar enormes nuvens de gás metano. O metano é um gás de efeito estufa cerca de 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono. Se uma liberação massiva de metano escapar da fossa, ele subiria pela água e atingiria a atmosfera, acelerando a mudança climática praticamente da noite para o dia. Estamos falando de uma bomba climática que poderia explodir se uma perfuradora atingir o ponto errado. Mesmo assim, apesar dos riscos, as máquinas já estão sendo construídas. Colheitadeiras robóticas gigantes, que parecem tratores submarinos, estão sendo projetadas para rastejar pelo fundo do mundo. Elas irão raspar o fundo do mar para alimentar a fome da nossa indústria tecnológica. É nesse ponto que a tensão explode. Quem é o dono do fundo do oceano? Tecnicamente, são águas internacionais, mas, na prática, pertence a quem tem a tecnologia para chegar lá e o poder militar para defendê-lo. Estamos vendo uma nova corrida do ouro. Só que, em vez de picaretas e mulas, usamos submarinos nucleares e robôs controlados por inteligência artificial. Os interesses são tão altos que alianças tradicionais estão começando a se romper. Todos querem uma fatia desse tesouro. Mas enquanto brigam pelas rochas e pelo gás, estão ignorando a maior descoberta de todas, aquela que envolve a própria essência da vida. As rochas alimentam nossos celulares. Mas o que os cientistas encontraram dentro das células das criaturas da fossa pode alimentar a própria humanidade para sempre. Por que as grandes empresas farmacêuticas querem o abismo? Vamos voltar por um momento àqueles micróbios, porque as implicações disso são assustadoramente incríveis. Lembra que eu disse que eles consertam o próprio DNA? Vamos entender o que isso realmente significa para mim e para você. Na superfície,
Nossas células estão constantemente sob ataque. O sol, a poluição e o simples ato de viver danificam nosso DNA. Com o tempo, nossos corpos ficam ruins em reparar esses danos. É isso que chamamos de envelhecimento. É por isso que surgem rugas, que nossos órgãos falham e que, eventualmente, morremos. Mas lá no fundo da fossa, a vida segue regras diferentes. A pressão é tão intensa que deveria literalmente rasgar as moléculas de DNA. Mas isso não acontece. Esses organismos desenvolveram um sistema de reparo extremamente poderoso. Eles possuem enzimas e proteínas que funcionam como uma equipe de construção de elite, consertando instantaneamente as falhas em seu código genético. Empresas de biotecnologia e farmacêuticas estão olhando para isso e vendo sinais de bilhões de dólares. Se conseguirmos coletar essas enzimas e adaptá-las para humanos, poderíamos, teoricamente, impedir que as células se deteriorem. Estamos falando de tratamentos que poderiam evitar que o câncer sequer tivesse a chance de se instalar. Estamos falando de desacelerar o processo de envelhecimento até quase parar. Parece ficção científica, mas o modelo já está ali. E isso não é só sobre medicina, isso também mexe com a indústria. As criaturas lá embaixo têm corpos moles, como o peixe caracol Hadal. Ele parece um girino fantasmagórico. Não tem ossos rígidos, porque ossos se quebrariam sob aquela pressão. Em vez disso, o corpo é cheio de uma molécula especial que impede que suas células entrem em colapso. Engenheiros estão estudando isso para criar novos materiais. Imagine o casco de um submarino ou uma nave espacial que imite a estrutura de um peixe de águas profundas. Flexível, autorreparável e impossível de esmagar. As aplicações militares são infinitas. Você poderia construir drones capazes de mergulhar mais fundo do que o radar consegue rastrear e ficar lá por meses, alimentados pelo próprio ambiente. É por isso que os dados do projeto Mir foram tão importantes. Quando eles divulgaram parte daquela informação genética, foi como entregar um mapa do tesouro. Agora, laboratórios no mundo inteiro estão tentando sintetizar essas proteínas. Mas isso levanta uma enorme questão ética. Se um país decifrar o código do anti-envelhecimento ou de supermateriais usando recursos de águas internacionais, ele compartilha? Ou guarda tudo para si? A história diz que vai guardar. E é por isso que a presença na região está aumentando. Não se trata mais apenas de exploração. Trata-se de ocupação. Estamos vendo uma mudança do vamos olhar para o vamos ficar. E os planos para o futuro são absolutamente insanos. Eles já não estão apenas visitando o fundo. Agora, uma superpotência está construindo uma base permanente para viver lá. A nova Guerra Fria é molhada. Estamos assistindo à construção de um novo tipo de império. Nos últimos 50 anos, os Estados Unidos foram a força dominante no Pacífico. Mas o jogo mudou. A abordagem em relação à Fossa das Marianas se dividiu em duas estratégias bem diferentes. De um lado, você tem os Estados Unidos. A abordagem deles tem sido, em grande parte, conservação e mapeamento. Eles declararam a fossa como um monumento nacional. Enviam navios, como o Oceanus Explorer, para mapear o fundo e transmitir os vídeos ao público. É algo aberto, científico e transparente. Eles querem proteger a área e entendê-la antes de destruí-la. É a posição moralmente superior. Mas do outro lado, você tem a China, adotando uma abordagem industrial muito mais agressiva. Eles não estão apenas mapeando. Eles estão planejando se instalar. Relatos indicam planos para uma estação em águas profundas. Pense nisso como a Estação Espacial Internacional, só que assentada a milhares de pés de profundidade. O conceito é uma base permanente onde equipes poderiam viver por semanas, conduzindo pesquisas e testes de mineração. Isso não é apenas uma ideia solta. Componentes já estão sendo desenvolvidos, e eles não estão contando apenas com humanos. A estratégia envolve enxames de planadores robóticos guiados por IA. Em vez de enviar um único submarino grande e caríssimo, você envia centenas de drones pequenos e baratos. Eles se comunicam entre si, mapeiam o terreno e caçam recursos. Se um quebrar, não importa. Você ainda tem outros 99. Isso é um pesadelo estratégico para nações rivais. Se um país tiver uma rede permanente de sensores acústicos e um enxame de drones no oceano profundo, ele pode ouvir tudo. Pode rastrear cada submarino, cada navio e cada movimento no Pacífico. A Fossa das Marianas vira um posto de escuta para metade do planeta. Esta é a nova Guerra Fria. É silenciosa, é escura e está acontecendo sob uma pressão extrema.
A nação que dominar a tecnologia para operar lá embaixo vence o século. Trata-se de quem tem os melhores materiais, a melhor IA e as melhores baterias. E adivinha onde estão os materiais para essas baterias? Bem ali, no fundo do mar. É um ciclo que se autoalimenta. Você precisa da fossa para construir a tecnologia que permite dominar a fossa. Mas enquanto as superpotências se encaram através de periscópios, há outra coisa acontecendo lá embaixo sobre a qual ninguém está falando. Algo que conecta o fundo do nosso oceano aos cantos mais escuros do espaço. A fossa não é apenas uma mina, é um campo de treinamento para a missão mais ambiciosa da história humana. A fronteira final está aqui. É aqui que as coisas ficam cósmicas. A NASA está acompanhando essas descobertas nas profundezas com a mesma atenção que os militares, talvez até mais. Por quê? Porque a Fossa das Marianas é a coisa mais próxima que temos de um mundo alienígena, sem sair do nosso próprio poço gravitacional. Estamos planejando ativamente missões para a Lua Europa, de Júpiter, e para a Lua Encélado, de Saturno. Ambos esses corpos celestes são cobertos por quilômetros de gelo, mas, sob essa crosta congelada, temos quase certeza de que existem oceanos enormes e turbulentos, em estado líquido. E nesses oceanos, não há luz solar. Há apenas pressão, calor químico e escuridão. Se existir vida lá, ela precisa se parecer exatamente com a vida que acabamos de encontrar na Fossa das Marianas. Micróbios que comem substâncias químicas puras, peixes que sobrevivem a uma pressão esmagadora que amassaria um tanque. Esse é o modelo definitivo para a vida extraterrestre. Ao estudar as criaturas da fossa, estamos aprendendo a caçar alienígenas. Os robôs testados hoje no Pacífico são os protótipos dos robôs que vão nadar em Europa daqui a 20 anos. Mas limitar nossa imaginação apenas aos micróbios pode ser o nosso maior erro. Isso nos leva à teoria da biosfera sombra. Por décadas, a biologia presumiu que toda a vida na Terra compartilha uma ancestralidade comum, a mesma estrutura de DNA. Mas a fossa desafia essa arrogância. E se houver uma segunda gênese de vida lá embaixo? Vida que não usa DNA como nós conhecemos? Ou vida que prospera com arsênio ou silício, em vez de carbono? Alguns teóricos sugerem que as estruturas gelatinosas bizarras, vistas por veículos exploradores das profundezas, não são apenas animais, mas colônias biológicas operando em uma árvore evolutiva completamente diferente. Talvez estejamos procurando homenzinhos verdes no céu, enquanto uma biologia senciente totalmente diferente nada sob nossos pés há 4 bilhões de anos. E então, há o som. O oceano não é silencioso. É uma cacofonia de estalos, assobios e rugidos. Mas, nas profundezas, há sons que desafiam explicação. No fim dos anos 90, a NOAA registrou o bloop, um som de frequência ultra baixa tão poderoso que foi ouvido por sensores separados por milhares de quilômetros. Cientistas acabaram dizendo que era um terremoto de gelo, mas a assinatura acústica era assustadoramente orgânica. Isso nos leva a uma das teorias mais selvagens e inquietantes. A de que a fossa não é apenas um habitat, mas um esconderijo. Criptozoólogos e oceanógrafos alternativos há muito especulam que a pressão das profundezas funciona como um escudo. Assumimos que gigantes pré-históricos, como os megalodontes ou leviatãs, ainda mais antigos e sem nome, desapareceram há eras. Mas, em um ecossistema que não mudou em 100 milhões de anos, por que eles morreriam? O fenômeno do gigantismo abissal é real. Lulas crescem até o tamanho de ônibus escolares lá embaixo. Não é exagero imaginar que predadores de topo realmente massivos tenham migrado para a escuridão esmagadora para escapar dos eventos de extinção que varreram a vida da superfície. Eles poderiam estar lá agora, movendo-se lentamente pela lama, invisíveis para nossos holofotes minúsculos, ouvindo nossos propulsores. Mas, se não forem monstros, pode ser algo talvez pior. Nós. A conexão com as estrelas nos traz de volta a uma realidade triste e militarizada aqui na Terra. Enquanto a NASA busca biologia, o Pentágono busca invisibilidade. O velho oeste do fundo do oceano é o lugar perfeito para esconder o dispositivo definitivo do juízo final. Há teorias de que as grandes superpotências não estão apenas mapeando o fundo para mineração. Estão construindo estações autônomas e não tripuladas. Se você consegue esconder um drone nuclear em uma fossa a cerca de 10 quilômetros de profundidade, você ganha uma capacidade de segundo ataque que nenhum satélite detecta e que nenhum torpedo alcança.
As falhas no sonar e as estranhas sombras metálicas vistas em escâneres das profundezas talvez não sejam geografia. Talvez sejam bases avançadas para uma guerra que ainda nem começou. Essa corrida para militarizar e monetizar nos leva ao aspecto mais perigoso do abismo, a caixa de Pandora biológica. Estamos procurando vida intacta, mas talvez já a tenhamos arruinado. Em um dos mergulhos mais profundos já registrados, um módulo robótico tocou o solo no abismo Challenger. Foi um momento de triunfo, mas, quando as câmeras ligaram, sabe o que elas viram? Uma garrafa de cerveja. Ainda mais fundo, encontraram um saco plástico. Transformamos o lugar mais remoto do planeta em uma lixeira antes mesmo de terminar de explorá-lo. Microplásticos já foram encontrados dentro dos estômagos dos anfípodes, vivendo a quase 11 quilômetros de profundidade. Essas criaturas sobreviveram a meteoros e eras glaciais, mas estão se sufocando no nosso lixo. Só que a poluição pode desencadear uma reação que não estamos prontos para enfrentar. O sedimento no fundo da fossa é uma cápsula do tempo. Ele contém bactérias e vírus que ficaram adormecidos por milhões de anos, patógenos contra os quais a vida moderna da superfície não tem imunidade. À medida que dragamos o fundo em busca de nódulos de manganês e perfuramos a crosta atrás do gelo de fogo, o hidrato de metano, não estamos apenas mexendo na terra, estamos acordando os mortos. Existe uma chance real, nada desprezível, de que a próxima pandemia global não venha de um mercado úmido nem de um laboratório, mas seja puxada do abismo, grudada no casco de um navio de mineração. Essa é a lâmina de dois gumes. Temos tecnologia para encontrar milagres lá embaixo. Curas para o câncer derivadas das proteínas únicas dessas criaturas das profundezas. Energia quase infinita de reservas de metano. Chaves para entender o universo. Mas essa mesma tecnologia nos permite poluir e destruir mais rápido do que nunca. Estamos agindo como saqueadores em uma biblioteca, queimando os livros para enxergar melhor no escuro. Algumas das teorias mais ousadas sugerem que a bioluminescência lá embaixo não serve apenas para caçar, ela serve para comunicação, que a vasta rede de formas de vida brilhantes constitui uma rede neural planetária, uma mente coletiva que estamos cutucando com gravetos. Se o oceano profundo for um único organismo coerente, quanto tempo até ele reagir à infecção que é a humanidade? Então ficamos diante de uma escolha. A Fossa das Marianas acabou de nos mostrar que não está vazia. Ela está cheia de poder, um poder profundo, do tipo que muda a história. Mas vamos tratá-la como um templo de conhecimento ou como um posto de combustível a ser saqueado? O silêncio do abismo acabou, as máquinas estão chegando. E o que acontecer lá embaixo nos próximos 10 anos vai repercutir na superfície e atingir cada um de nós. A reescrita do poder global já começou, e a tinta é água salgada. Estamos encarando o abismo, e pela primeira vez na história, começamos a perceber que algo lá embaixo está nos encarando de volta. Então, aqui vai a pergunta que deveria tirar seu sono. Se uma nação ganhar controle exclusivo sobre a biologia anti-envelhecimento encontrada na fossa, você acha que ela vai compartilhar isso com você? Ou a imortalidade vai virar segredo de Estado? Conte o que você acha nos comentários. E se você quer ver mais sobre os segredos mais sombrios do oceano, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais. Obrigado por assistir.